Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero convidar vocês para nós olharmos para uma dinâmica sistêmica através dos bonequinhos da constelação familiar sobre a relação de pais e filhos. Como muitos emaranhados acabam acontecendo? O que está por trás dos emaranhados? Porque quando nós temos essas respostas, nós já conseguimos nos posicionar, adotar novas posturas em direção à cura e à libertação, com muito respeito por tudo que foi e aprendendo a deixar com eles o que é deles. Os filhos só conseguem se desenvolverem quando têm pais emocionalmente adultos. Só que não é isso que acontece na grande maioria dos casos. E por que os pais não conseguem atingir a maturidade emocional? Porque a maioria deles estão presos na criança ferida deles. Só que nenhum filho consegue ter uma vida leve, saudável e próspera vivendo através das demandas de seus pais, de atender às expectativas deles, de salvar seus pais ou de serem pais dos pais. Fica muito pesado dessa forma. Mas quando os pais ainda estão presos na criança ferida deles, o que eles estão buscando? Eles estão buscando os pais deles, nossos avós. Em algum momento da infância deles, eles viveram histórias traumáticas, histórias de rejeição, de abandono, de negligências. E aqui não cabe julgamentos, tá? Nós estamos só fazendo uma leitura das histórias possíveis que podem ter acontecido com nossos pais. Então, eles podem não ter se sentido vistos, se sentido amados, aceitos. E em algum momento eles emperraram. Sabe como? É como se aquela fase da vida, que seria a passagem da infância para a adolescência, e o ciclo natural da vida que vai acontecendo, que é o amadurecimento emocional. E cá para nós, a maioria de nós não vive essas fases de forma saudável. Porque nós viemos de histórias com pais que não conseguiram amadurecer emocionalmente por conta de seus traumas. Então, como que eles iam dar para nós o que eles não receberam? Então, a história se repete conosco. E a mensagem que eu quero trazer agora é que em algum momento vocês encerrem esse ciclo para que os filhos de vocês não sofram a mesma história ou não passem pela mesma repetição. Muitos de nós já temos filhos adultos e, infelizmente, nós não conseguimos ter essas informações a tempo de não repetir as mesmas histórias. Mas sempre é tempo de nós encerrarmos esse ciclo a partir do movimento que nós vamos fazer de liberação em direção aos nossos pais, porque isso vai reverberar positivamente nos nossos filhos. E para aqueles que ainda não têm filhos, vão conseguir ter um amadurecimento espiritual e emocional muito rico, de uma grandeza imensa. Vão poder construir histórias mais alinhadas, mais equilibradas, mais saudáveis com os seus filhos. Quando em uma família os pais têm exigências excessivas em relação a seus filhos, cobram demais, exigem demais, mesmo na infância, depois na vida adulta, segue a mesma dinâmica. Então eles estão projetando nesses filhos as suas carências. Por quê? Porque eles estão presos na criança ferida deles. E o que eles buscam? Eles buscam os pais deles. Em algum momento eles estão buscando os seus pais nos seus filhos. Simples assim. Só que isso é muito oculto, essa é uma dinâmica muito profunda, inconsciente, e isso só poderia ter uma mudança se eles tomassem consciência disso, o que não acontece, longe de qualquer saída saudável, tentar convencer ou mudar os pais. Isso não funciona. Eles não vão mudar,
eles não estão abertos, eles vivem de acordo com aquilo que eles aprenderam, por certo, por saudável e por equilibrado. Então, o nosso papel enquanto filhos, sejam filhos adultos, adolescentes, sejam já filhos maduros, que ainda estão com alguma dinâmica familiar dentro dessa configuração, o nosso papel é o quê? Devolvê-los a seus pais. Então, por isso agora eu convido vocês para respirar profundamente. Façam 3 respirações profundas, respirem profundamente e imaginem à sua frente agora seus pais. Mesmo que esses pais não estejam mais aqui nesse plano, ou mesmo que talvez vocês não tenham conhecido um deles, ou o pai ou a mãe, ou nem lembre deles. Muitas pessoas perderam o pai ou a mãe muito cedo, e se não é através de uma foto, não consegue ter uma imagem real desse pai e dessa mãe. Nesses casos, imagine a figura de uma pessoa madura, de uma pessoa já com cabelinho branco, do jeito que ficar melhor. Se sentir que precisa ir lá buscar uma foto, busque a foto deles. Mas respire fundo e se conecte com a energia de seus pais agora. Respirando fundo. E dentro dessa respiração, dentro dessa ampliação de consciência, eu vou pedir para você olhar agora para os bonequinhos. Então aqui está o seu pai e aqui está a sua mãe. Aqui está uma filha ou um filho. Tá? Esses pais, eles estão o tempo todo cobrando desse filho, chamando esse filho para sair da vida e olhar para eles, atender às demandas deles, corresponder às expectativas deles. Esses pais, eles não estão olhando em frente, tá? Eles estão olhando um para o outro. Quando os pais ficam olhando um para o outro, eles não estão olhando para a vida. E eles chamam essa filha ou esse filho de volta para o lar, de volta para esse elo aqui, essa ligação, esse emaranhado. Então essa filha, ela não tem espaço, ela não tem força para olhar para a vida. Ela fica aqui presa às demandas deles, correspondendo às expectativas deles. E isso é muito pesado, tá? Muito pesado. Esse filho ou essa filha não vai dar conta. Enquanto ela não tomar consciência, ou enquanto ela se sentir confortável em ficar nesse papel, não há espaço, não há energia e não há forças para ela construir sua história. Ela não consegue ir para a vida. Ir para a vida seria ela olhar em frente, agradecer a vida que recebeu e ter liberdade para ser quem ela nasceu para ser. Ter a liberdade de ocupar apenas o seu lugar de filha, que seria mais ou menos aqui. Mas ela não consegue, porque os pais não permitem. Inconscientemente, energeticamente, esses pais cobram demais dela. Chamam ela de volta para esse elo. Então ela também dá as costas para a vida e aqui fica um emaranhado. E eu vou colocar aqui mais algumas peças importantes nesse sistema familiar. Aqui, o pai da sua mãe. Aqui, a mãe da sua mãe. Aqui, o pai do seu pai. E aqui, a mãe da sua mãe, seus avós. Eu vou pedir então para que você olhe para os seus pais agora e repita essa frase, tá? Respirando fundo, repita essa frase. Pai, mãe, o que vocês querem de mim
é pesado demais para eu carregar. Eu sinto muito pela história de vocês, eu sinto muito pela dificuldade de vocês. Mas agora, nesse momento, eu escolho seguir na vida. Eu escolho seguir o meu caminho. Um caminho um pouco diferente. Mas eu deixo vocês com meus avós, seus pais. Pai, eu deixo você aqui com meus avós, seus pais. Mãe, eu deixo você aqui com meus avós, seus pais. Eles dão conta, eu não dou. Então agora, nesse movimento de entrega aos pais de vocês, eu me sinto segura, me sinto leve e sinto que tenho a permissão para seguir em frente. Eu me libero de todas as expectativas que vocês tiveram em relação a mim. Eu me libero das exigências e das demandas que não cabe a mim atender em relação a vocês. Eu volto para o meu lugar de filha ou filho e fico só com o que é meu de viver. E deixo vocês com o que é de vocês de viver. Na luz da proteção, do afeto e do acolhimento dos meus avós. Gratidão pela vida, gratidão por tudo que recebi. Mas agora eu digo sim para a minha vida. Sim para a minha vida. Respire fundo, faça uma inclinação com a cabeça em direção ao peito, como forma de reverência, como forma de honrar a vida que você recebeu, com esse encontro aqui dos pais, com os avós. Respirando, e se imagine agora caminhando em direção a uma grande bola de luz. Muito forte, uma luz imensa. E nessa luz é como se fosse um portal que você fosse atravessar, tá? Você vai seguindo esse portal, vai seguindo, que é a sua vida, que é a sua história, que é tudo o que você merece viver. E assim, você encontra o seu lugar no mundo, porque no momento que você aprende a ocupar o seu lugar no sistema familiar, você também encontra o seu lugar no mundo. Ok? Assim eu encerro essa dinâmica sistêmica, onde nós devolvemos os nossos pais para os nossos avós. Eu espero que cada um tenha conseguido se conectar a essa vivência, tenha conseguido se ver liberados, liberadas para uma vida mais próspera, mais equilibrada, mais saudável, mais alinhada. E saibam que esse é um movimento sistêmico. E a partir daqui, desse movimento sistêmico, nós precisamos ainda passar por muitas etapas. Nós ainda vamos precisar tirar muitas camadas de proteção que nós mesmos criamos, onde nós nos prendemos a essa dinâmica aqui, por medo da exclusão, por medo da rejeição, por medo de não sentir que nós vamos ter espaço nesse sistema familiar se nós vivermos diferente, se nós escolhermos uma outra forma de viver, de caminhar pela vida. Então nós vamos ainda ter alguns tropeços, alguns altos e baixos, ainda vamos retroceder, ou seja, vamos voltar atrás. Mas lembre-se de uma coisa, depois que uma consciência expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho original.
Ou seja, depois que chegar essa compreensão na sua vida, não tem como deixar de enxergar, deixar de ver. E um dos grandes desafios é que em algum momento nós vamos precisar aprender a suportar a culpa de vivermos diferentes, a suportar a culpa de não atender mais às expectativas dos nossos pais. Porque nós só temos espaço para crescermos, para nos desenvolvermos, desenvolver habilidades, autonomias, desenvolvermos o nosso verdadeiro potencial quando nós aprendermos a transgredir certas regras que só nos prendem aos mesmos padrões. E esse caminho não é um caminho simples, fácil e prático. Então aqui a minha recomendação, duas saídas aqui muito importantes para a sua jornada. Primeiro, fazer uma constelação individual e não essa coletiva, porque essa foi uma coletiva aqui que nem sempre a gente consegue se conectar como precisa, para nós colocarmos o seu sistema familiar na dinâmica dos bonecos e procurarmos ver o que está oculto por trás. Qual é a dinâmica que está oculta? Será que você realmente está aqui presa nos emaranhados com seus pais? Ou será que é outra dinâmica? Pode ser outra dinâmica aqui. Então você só vai saber se isso funciona para você através de uma constelação. Ok, fez a constelação, qual é o caminho seguinte? Como eu vou caminhar pela vida com todas as informações que eu recebi? A partir de muitas tomadas de consciência, de muitas respostas que chegaram, como eu vou caminhar pela vida com mais segurança, com mais equilíbrio, sem tantos tropeços? Porque senão nós vamos começar a ir um tropeço atrás do outro. Tropeço, levanto e sigo em frente. Tropeço, levanto e sigo em frente. Só que isso demora muito tempo. E o tempo é uma energia não renovável. E daí pode demorar muito tempo para você entrar nesse processo de liberação com mais leveza. Aí entra a terapia sistêmica. A terapia sistêmica é esse acompanhamento contínuo, intensivo, que pode aí durar alguns meses ou talvez mais tempo, isso depende muito de cada um. Tem pessoas que conseguem otimizar bastante o seu processo de desenvolvimento e de cura e num tempo menor consegue uma mudança maior. Então isso depende de cada um. E daí aqui, para quem sentir que está alinhado com a minha energia, entre em contato que nós podemos agendar ou a constelação ou a terapia sistêmica, ok? Vai ser uma alegria e uma honra poder ser essa contribuição na sua caminhada. Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, que ele contribui para o alcance desse vídeo, dessa mensagem, dessa vivência, para que mais pessoas consigam acessar esse vídeo e esse vídeo se propagar. E assim a mensagem chega a mais pessoas. Dessa forma nós entramos nesse movimento de cura da humanidade, porque a humanidade está precisando de cura, a partir da cura dos sistemas familiares que muitas vezes estão bem adoecidos. Ok? Um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!